Olá, estarei falando para vocês sobre a escola do aprendizado. Essa escola trata da estratégia como um processo emergente, que emerge dentro das organizações. Então, gente, essa escola vem tratar aqui a estratégia como uma maneira diferente, assim, bem diferente das anteriores. Igual eu falei, trata como um processo emergente. E de acordo com essa escola, as estratégias emergem quando elas aprendem com uma determinada situação e adaptam sua capacidade para lidar com essa situação. Então, ocorreu qualquer coisa, a empresa viu sua posição e, de acordo com sua posição, ela vai tentar aprender com a situação e elaborar uma estratégia de acordo com o seu aprendizado. E essa escola iniciou-se, de certa forma, com a publicação desse cara aqui, Charles Lindblom. O artigo é A Ciência de Alcançar o Objetivo a Qualquer Maneira. E nesse artigo, ele sugere sobre a formulação de políticas no governo do caso, que não é um processo claro, ordenado e controlado. Para ele, os responsáveis com a política têm que lidar com vários fatos que são inconstantes. Ou seja, as políticas, elas não são feitas já para lidar com a situação. Conforme a situação vai surgindo, as políticas são feitas conforme surgem as situações. Acho que é um pouco confuso, mas é isso mesmo. Assim, na situação atual, o que eu posso explicar disso? A gente tem, por exemplo, o programa lá de emergência, lá o auxílio emergencial, que o governo, de acordo com uma emergente que saiu, um processo emergente que não esperava, elaborou isso para deixar as famílias com um mínimo de renda e a economia continuar girando. E essa escola vem questionar justamente isso. Até que ponto a estratégia pode ser deliberada e consciente dentro das organizações. Pega o pensamento do cara aqui no seu artigo da política, mas apropria isso na formulação de estratégia. Formação versus formulação. Aqui nessa parte, a escola do aprendizado faz a seguinte pergunta: como a estratégia se forma nas organizações? E muda a pergunta, é como se forma e não como elas são formuladas. Porque aqui, como ela se forma, vem do aprendizado que a organização já tem, e não como elas são formuladas no caso. Aqui um exemplo que eu, tirando aqui na minha cabeça, posso dar. O médico, quando você vai consultar lá, ele te dá uma receita, ele formula uma receita de acordo com seus sintomas. Mas você que já tem formado na sua cabeça que você é alérgico a tal medicamento, às vezes você pode acrescentar ao médico. Então, às vezes o que ele formulou vai ser inválido, porque às vezes você pode ter alergia daquele medicamento. E nessa formação versus formulação também traz a questão de executantes versus estrategistas. Quando uma estratégia dá errado, quem elaborou a estratégia, no caso, culpa os executantes, é o que diz no livro. Mas os executantes, se fossem inteligentes, no caso, se fosse argumentar, eles iriam falar o quê? Eles iriam falar: se vocês estrategistas são tão inteligentes, por que não elabora uma estratégia que nós executantes conseguimos fazer? E aqui nesse desenho embaixo aqui da abelha e da mosca, vocês podem ver, e tem o caso da abelha e da mosca no livro. O caso diz justamente o seguinte: se você colocar uma garrafa de vidro em frente a uma janela de vidro também num dia de sol,
A abelha, que é um inseto considerado inteligente, ela vai ir para a direção do sol. E essa garrafa, no caso, gente, estaria aberta. A mosca não. A mosca ia voar desordenadamente até conseguir achar a saída. Aí, essa parte desse capítulo da escola do aprendizado questiona que, às vezes, estratégias menos inteligentes podem funcionar muito melhor de acordo com a equipe de executantes. E vamos começar a falar aqui de cada fase dessa escola. Aqui, emergência de um modelo de aprendizagem. Essa escola foi criada por fases. A partir dos próximos slides, já vamos falar disso. Aqui, vamos falar de uma das fases, que foi o incrementalismo desarticulado. Em um livro dos anos 60, escrito com o colega, Lindblom volta a falar aqui da formulação de política. E ele diz que elas são mais para resolver problemas do que para explorar oportunidades. Aqui ele diz que para formar uma política, você tem vários agentes, esses vários agentes não são coordenados por algum órgão central, alguma pessoa central. Que vários agentes vão incrementando de alguma forma até formar a política. E em um livro posterior, ele resume essa ideia dizendo que a geração é um processo infindável de etapas sucessivas. Ou seja, para formular uma política, são várias etapas. E pequenas mordidas substituem uma mordida boa. Ou seja, pequenas ações, como dos vários agentes, hora que juntar todas as ações, vai se substituir por uma grande ação. E aqui ele volta a falar da política, né? E realmente, se a gente for analisar, a gente vê mais ações para resolver problemas do que explorar oportunidades. E mesmo sendo para resolver problemas, a gente consegue caminhar para frente. É um pouco da ideia dessa escola. Claro que não vai servir para todo tipo de organização, mas algumas pode sim tirar proveito do que se diz aqui. E com essa questão de incrementalismo, Lindblom abre o caminho para essa escola que estamos estudando. Essas ideias aqui ainda não chegam a ser o que a escola do aprendizado vem dizer, mas o que está falando aqui é o que abre praticamente o caminho para essa escola que a gente vamos ver até o fim dessa apresentação, que é a escola do aprendizado. Agora é a fase do incrementalismo lógico. Esse cara aqui, James Bryan King, partiu de onde Lindblom estava e começou a investigar a crença que as organizações chegam às estratégias como concepções integradas. Na obra desse cara, até chega a dar a impressão de uma estratégia feita no caminho. Para ele, os estrategistas precisam formular a estratégia sempre mudando e melhorando. Aí, no caso, tem essa estratégia, se implementa, conforme ocorrer com essa estratégia, você vai implementando, melhorando, adaptando ela com o que vai acontecendo com a organização. E em uma das obras de Quinn se extrai a teoria revolucionária, que foi desenvolvida inicialmente pelos economistas Nelson e Winter,
Para eles, as organizações emergem nas interações desses sistemas básicos, que são as famosas rotinas, pois a organização possui uma hierarquia de rotinas. Aqui como que funciona a organização emergir dentro das rotinas. No livro fala que a organização é feita de várias rotinas dentro de um processo. E conforme um processo muda, nem que seja um pouquinho, a rotina vai mudar. E essas mudanças, pequenas mudanças na rotina, vai fazendo uma grande mudança no que a organização faz, também na estratégia da organização. E cabe ao administrador, ao estrategista, tirar rotinas, implementar rotinas para melhorar resultados. Ou seja, é bem básico isso aqui. As interações de rotinas faz uma rotina, faz mudar a estratégia. E no livro até cita que se um vendedor começa a privilegiar um tipo de cliente, às vezes porque esse tipo de cliente é mais fácil de vender, sem que haja qualquer ordem superior, a estratégia da organização acaba que muda devido à equipe de vendas estar vendendo para esse tipo de cliente, está favorecendo esse tipo de cliente. Aí a estratégia muda. E a estratégia mudando, surge um incrementalismo lógico. Ou seja, essas pequenas rotinas vão mudar minha estratégia, eu vou estar incrementando o que mudou na estratégia a fim de buscar um resultado melhor. Aqui, gente, vamos para a fase do empreendimento estratégico. Aqui essa fase fala das organizações inovadoras com empreendedores internos. E diz também que as iniciativas estratégicas se desenvolvem no fundo da hierarquia, então são defendidas por gerentes de nível médio, que buscam autorização dos altos gerentes. Algumas organizações possuem um perfil empreendedor, mesmo depois de já nascidas, no caso. Elas mantêm o perfil empreendedor, pois possuem funcionários empreendedores, e geralmente vem de baixo esse empreendimento. É o famoso chamado empreendedor interno. E para ser aproveitado as ideias dessas pessoas e se tornar uma estratégia, é importante os gerentes de produção, gerentes de nível médio, conseguirem identificar esses empreendimentos dentro da organização. E aqui, Noda e Bauer resumem o modelo aqui de geração de estratégia, que envolve essas atividades gerenciais múltiplas. E essas atividades gerenciais é importante dentro disso, de aproveitar o empreendedor interno das organizações. E tem 3 tipos de gerente: o gerente de linha de frente, o gerente de nível intermediário e alta gerência. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho aqui do que cada gerente, qual que é a função de cada gerente dentro da organização. E é muito importante que essa gerência funcione para que essas iniciativas empreendedoras cheguem até a alta gerência e que possa ser aproveitada pela organização. Aqui, como eu falei no slide anterior, são divididos em níveis de gerência. E
cada nível fala um pouco, e é importante esses níveis para que consiga se aproveitar o empreendimento interno, o empreendedor interno da organização. Aqui o primeiro nível diz, o nível de gerência é a definição. Ele diz que os processos cognitivos que os gerentes da linha de frente utilizam para transformar informações ambíguas sobre tecnologias e mercados em dados explícitos para gerentes de nível médio. Então, os gerentes de linha de frente transformam as informações não claras, ambíguas, como diz no livro, sobre as novas tecnologias e mercados. Às vezes ele consegue ver isso melhor, pois ele está na linha de frente, está mais exposto com o que está em volta da organização. Aí ele tem que passar isso através de dados para o gerente de nível médio. Aqui temos o segundo nível, aqui a segunda fase desses níveis, que é o impeto. Processos geopolíticos que os gerentes de linha de frente e os gerentes de nível médio utilizam para defender e promover iniciativas estratégicas. Aí, nesse passo, os gerentes têm que conseguir convencer ou implantar na organização a ideia da nova estratégia para toda ela, para quem está operando, para setor de vendas, para todo setor que tem na organização. Tem aqui também um contexto estratégico. Esses processos políticos que os gerentes de nível médio usam para convencer os gerentes de alta gerência sobre novas áreas de negócio. Aqui, já nessa fase, talvez o gerente de linha de frente passou para o médio gerente e ele, com os dados que o gerente de linha de frente passou para ele, ele convence a alta gerência sobre novas áreas de negócio. E essas novas áreas de negócio pode ter origem de um empreendedor interno da organização. Por isso que é muito importante trazer para a organização bons gerentes que vão saber aproveitar ao máximo o potencial humano que a organização oferece. E tem aqui o contexto estrutural, que são diversos mecanismos administrativos, como sistemas de informação e mensuração, sistemas de compensação e punição, que os altos gerentes empregam para moldar o contexto no qual os gerentes da linha de frente tomam decisões. Aqui não tem segredo, os vários mecanismos, sistema, ali o banco de dados, aqui a parte de punição também, a maneira que o alto gerente molda a organização com tudo que chegou nele, que é filtrado, de gerente de linha de frente, gerente de nível médio e alta gerência. Tudo que chega nele, ele usa os mecanismos administrativos que tem em mãos e molda a organização visando um melhor resultado. E esse molde da organização para o alto gerente vem com o aprendizado, Ele aprende tudo da organização, também pelos dados que os outros gerentes passam para ele, pelo que ele já vivenciou com a organização, e molda a organização com o que ele aprendeu. E com esses níveis se nota também a importância da visão estratégica dos gerentes, a alta gerência é importante para moldar as estratégias no aprendizado organizacional. O processo de fazer o empreendedorismo de nível operacional depende muito
do gerente de linha de frente e do gerente de nível médio que vai passar para alta gerência. Por isso que eu volto a repetir a importância de se ter bons gerentes na organização. Estratégia emergente. Aqui o conceito de estratégia emergente abre a porta para o aprendizado estratégico, porque reconhece a capacidade da organização de experimentar. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Uma ação é implementada pela organização, essa organização recebe o feedback do mercado, de seus clientes, e com esse feedback, o processo deve prosseguir até a organização ter um padrão para a sua estratégia. Aí as estratégias deliberadas, elas podem virar emergentes. Aqui o livro cita um exemplo que o principal agente de uma organização, ali o chefe, pode, para ter aquela ideia estratégica, ter recebido a visão de algum participante clandestino, às vezes um amigo, alguma outra pessoa que conhece e que conforme no dia a dia da empresa ele pôde observar de outra pessoa, viu alguma empresa fazendo. Aí nesse caso aqui, gente, a estratégia ela é deliberada para quem fez ela inicialmente. Mas se o estrategista viu alguma outra empresa fazendo, para a empresa que já estava fazendo, é um processo deliberado. Agora, é emergente para a organização que vai começar a fazer. Ela aprendeu aquilo com o que ela viveu, no caso, no seu dia a dia. Estratégia emergente por coletividade vem ali no que eu falei anteriormente, no caso das rotinas ali, que eu citei os vendedores lá. É uma estratégia que surge pelas ações das pessoas que estão no processo. Igual eu citei, os vendedores privilegiavam um tipo de cliente, talvez por ser mais fácil vender para esse tipo de cliente. Assim, sem que a organização perceba sequer, ela vai mudar o mercado da organização sem nenhuma ação dos setores superiores da hierarquia da empresa. A organização simplesmente passa a mudar seu mercado, ali muda seu público-alvo, no caso desse exemplo aqui que eu falei agora e que está citado no livro. E tem também outras maneiras para surgir estratégias emergentes, não é só essa, no caso de vendedores que privilegiavam um tipo de cliente. Pode surgir ali na fase de ímpeto, que vai introduzir alguma coisa na organização, ter um conflito, seja esse conflito na parte operacional ou na parte de média gerência, e pelo conflito vão se mudar alguma ação, talvez mude alguma rotina, e com essa mudança vai surgir uma estratégia emergente através do conflito, porque os agentes desse conflito, para a organização seguir adiante, tem que chegar numa solução, tem que solucionar o conflito, não tem como trabalhar com conflito, todo mundo sabe que é horrível. E talvez o consenso desse conflito, de alguma política que foi resultante, de alguma política que a empresa colocou, vai mudar sem que a empresa sequer note a estratégia dela. Ou seja, o gerente foi lá, colocou uma nova política na empresa, adotou uma certa estratégia, essa estratégia teve
alguma discussão, alguma coisa. Dentro dessa discussão, se chega a um consenso, e esse consenso muda muito, ou às vezes muda pouco a estratégia, e essa passa a ser a estratégia da organização. Então, isso que eu acabei de falar é o que se é a estratégia emergente. É a estratégia que emerge conforme as situações vividas dentro da empresa, seja ela alguma rotina que emerge por coletividade de alguma ação da equipe, ou pode ser também por algum conflito que aconteça na organização. Existem vários e vários modos para se emergir algum acontecimento que mude a estratégia da organização. E a gente vê isso muito no dia a dia. Tanto que esse auxílio emergencial, para algumas famílias, está possibilitando a compra de algumas coisas que elas não tinham. Eu vejo isso muito ali na loja que eu trabalho. Na loja que eu trabalho, a gente começou a vender muito mais, tanto, creio, por as pessoas estar recebendo esse auxílio, e também passou a vender mais por celular. As pessoas mandam mensagem, vai e só retira o produto na loja. Não foi algo que a gente planejou. Lá na loja que eu trabalho não foi planejado. A gente já tinha um atendimento por celular, mas não era esse sucesso todo que está agora. Porque as mensagens triplicaram e realmente está vendendo. As pessoas mandam mensagem e vão buscar na loja. Então, a nossa estratégia é melhorar o atendimento ali via celular. A gente está dando mais atenção ao celular do que a gente dávamos antigamente. Agora a atenção dobrou na loja para atender os clientes do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Foi uma estratégia que emergiu devido a essa situação que a gente está vivendo agora, de pandemia. As pessoas estão preferindo mandar mensagem para saber se tem um produto ou não. Já vai com o produto em mente, já manda mensagem, às vezes pede foto. É uma estratégia emergente. E eu deixo isso aí para vocês como um exemplo, para talvez ficar mais fácil para conseguir entender o conceito do que é essa estratégia emergente. Aprendendo estratégia na organização profissional. O uso da definição de estratégia como padrão em ação abre uma visão inteiramente nova de formulação de estratégia na organização profissional. Em vez de simplesmente desistir diante de sua resistência ao planejamento estratégico, ou no outro extremo, deixar de lado esses lugares como monarquias organizadas, cujos processos de tomada de decisões são meras latas de lixo, podemos nos concentrar em como as decisões e ações nessas organizações se ordenam em padrões ao longo decisões tomadas por julgamento profissional. As organizações profissionais se distinguem pelo fato de a determinação da missão básica, os serviços específicos a serem oferecidos e a quem, em grande parte, ser deixado ao julgamento de profissionais individualmente. Por exemplo, na universidade, cada professor tem um grande controle sobre o que é ensinado e como, bem como sobre o que é pesquisado e como. Assim, a estratégia global de produto-mercado de uma universidade deve ser vista como um composto das posturas individuais de ensino e pesquisa de todos os seus professores. Existe, porém, uma restrição sutil, mas não insignificante, sobre este poder. É permitido aos profissionais decidir por conta própria somente porque anos de treinamento garantem que eles irão decidir de forma geralmente aceita em sua profissão. Levando ao limite, a liberdade individual se transforma em decisões tomadas por sanção administrativa. A autonomia profissional circunscreve fortemente a capacidade dos gerentes centrais de gerenciar os profissionais por meio da hierarquia convencional. Mas certos tipos de atividades ficam no domínio daquilo que pode ser chamado sanção administrativa. Elas incluem algumas definições financeiras, por exemplo, comprar e vender instalações, bem como o controle sobre muitos dos trabalhadores não profissionais.
Os gerentes centrais também podem desempenhar um papel importante na determinação dos procedimentos pelos quais funciona o processo coletivo, quais comitês existem, quem é nomeado para eles e assim por diante, o que pode conduzir a uma influência considerável. Além disso, em tempos de crise, os gerentes podem adquirir poderes mais abrangentes, à medida que os profissionais se curvam a uma liderança. Decisões tomadas por opção coletiva. Muitas decisões são tratadas em processos interativos que combinam profissionais com gerentes de vários níveis e unidades. Estão incluídas as decisões associadas à criação e ao encerramento das atividades e unidades de várias espécies, bem como a contratação e promoção dos profissionais. As mudanças propostas para as atividades podem exigir um defensor profissional ou gerencial, mas seu desenvolvimento e aprovação final muitas vezes acabam nas mãos de forças-tarefa e em níveis de comitês permanentes, compostos por profissionais e gerentes, e algumas vezes também por pessoas na organização profissional. Embora pareça difícil criar estratégias aqui, devido à fragmentação, à política e ao fenômeno de lata de lixo, na verdade, a organização profissional está repleta de estratégias. Afinal, todos os profissionais executam atividades bastante padronizadas. Isso significa a presença de uma abundância de estratégias de produto-mercado. Em alguns casos, uma ou mais para cada profissional. As decisões tomadas por sanção profissional podem, obviamente, levar a estratégias, mas até mesmo os processos coletivos podem conduzir a padrões sistemáticos. De modo geral, as estratégias da organização profissional tendem a exibir um notável grau de estabilidade. Grandes reorientações em estratégia são desencorajadas pela fragmentação de atividades e pelo poder de alguns profissionais, bem como de suas associações externas. Modelo básico de formulação de estratégia. As estratégias crescem inicialmente como ervas daninhas no jardim. Elas não são cultivadas como tomates em uma estufa. Em outras palavras, o processo de formulação de estratégia pode ser excessivamente gerenciado. Algumas vezes é mais importante deixar que padrões surjam do que forçar prematuramente uma coerência artificial sobre uma organização. A estufa, caso necessário, estratégias podem lançar raízes em todos os tipos de lugares. Praticamente em toda parte, as pessoas têm a capacidade de aprender e os recursos para apoiá-la. Algumas vezes, uma pessoa ou uma unidade, em contato com uma determinada oportunidade, cria seu próprio padrão. Isso pode acontecer inadvertidamente, quando uma ação inicial estabelece um precedente. Em outras ocasiões, várias ações convergem sobre um tema estratégico por meio do ajuste mútuo de várias pessoas. Gradual, essas estratégias tornam-se organizacionais quando passam a ser coletivas, isto é, quando os padrões proliferam e permeiam o comportamento da organização em geral. As ervas daninhas podem proliferar e tomar um jardim inteiro. Então, as plantas convencionais podem parecer deslocadas. Da mesma forma, as estratégias emergentes podem, às vezes, deslocar as estratégias deliberadas existentes. Mas, é claro, o que são as ervas daninhas, se não plantas que não eram esperadas? Com uma mudança de perspectiva, a estratégia emergente, como as ervas daninhas, pode se transformar em algo de valor. Assim como os europeus gostam de saladas das folhas do dente de leão, a mais conhecida erva daninha da América. Os processos de proliferação podem ser conscientes, mas não necessariamente. Da mesma forma, podem ser gerenciados, mas não precisam sê-lo. Os processos pelos quais os padrões iniciais abrem seu caminho pela organização não precisam ser entendidos de forma consciente pelos líderes formais ou mesmo informais. Os padrões podem simplesmente se espalhar por ação coletiva, assim como as plantas. É claro que, uma vez que as estratégias sejam reconhecidas como valiosas, os processos pelos quais elas proliferam podem ser gerenciados. Assim como as plantas podem ser propagadas, novas estratégias que podem estar emergindo continuamente tendem a permear a organização durante períodos de mudanças, os quais entremeiam períodos de
continuidade mais integrada. Simplificando, as organizações como os jardins podem acertar a máxima bíblica de um tempo para semear e um tempo para colher. Os períodos de convergência durante os quais a organização explora suas estratégias estabelecidas predominantes tendem a ser interrompidos por períodos de divergência, durante os quais a organização experimenta novos temas estratégicos. Para subsequentemente gerenciar esse processo, não é preconceber estratégias, mas reconhecer sua emergência e intervir quando necessário. Os processos de proliferação podem ser conscientes, mas não necessariamente. Da mesma forma, podem ser o modelo de estufa de formulação de estratégia. Há somente um estrategista, e essa pessoa é o executivo principal, CEO. Os outros gerentes podem participar, os planejadores proporcionam apoio. O CEO formula estratégias por meio de um processo de pensamento consciente e controlado, assim como tomates são cultivados em uma estufa. Essas estratégias saem deste processo completamente desenvolvidas para serem tornadas formalmente explícitas, assim como os tomates maduros são colhidos e enviados ao mercado. A seguir, essas estratégias explícitas são formalmente implementadas, o que inclui o desenvolvimento dos orçamentos e programas necessários, bem como o projeto da estrutura apropriada. Gerenciar esse processo é analisar os dados apropriados, pré-conceber estratégias inspiradas e a seguir plantá-las, cuidá-las e observá-las enquanto cresce conforme programado. Compreensão retrospectiva. Carl Weick descreveu há muito um processo que é vital para a escola de aprendizado, mesmo que, por vários anos, a palavra estratégia não figurasse em suas obras. Weick afirma que a gerência está confusamente ligada ao processo de compreensão da experiência passada. Tentamos coisas, vemos as consequências, então as explicamos e vamos em frente. Tudo parece bastante sensato. Contudo, trata-se de um rompimento com décadas de tradição em administração estratégica, a qual insiste que o pensamento deve terminar antes que a ação se inicie, que a formulação deve ser seguida pela implementação. A combinação dessas noções de emergência e compreensão levanta diversas possibilidades fascinantes. Por exemplo, as organizações podem aprender reconhecendo padrões em seus próprios comportamentos, convertendo estratégias emergentes do passado em estratégias deliberadas para o futuro. Assim, o comportamento que parece ser a própria antítese do planejamento pode, sob certas circunstâncias, informá-lo, fornecendo novas e criativas estratégias para programar. Ou aprendendo com a diversificação. As decisões tomadas no início do processo de formulação de estratégia, apesar de adequadas, dada a situação inicial de aprendizado, mais tarde serviram para restringir a gama das opções estratégicas. Muitas empresas abordam o início de suas estratégias de diversificação com a devida cautela. Começam de forma experimental e conservadora, desenvolvendo ou adquirindo pequenos negócios intimamente ligados ou relacionados ao negócio. Torna-se claro somente depois de experiências em novos domínios de negócios. As aparentes semelhanças entre negócios tradicionais e novos, por ocasião do início da estratégia de diversificação, mostram ser mais ilusórios que o esperado. Um conhecimento mais preciso das outras e de si mesmas vem com a experiência em novos negócios. Uma análise retrospectiva revela a essas empresas que a diversificação exige uma avaliação mais completa do contexto e dos fatores críticos de sucesso dos novos negócios do que originalmente havia sido. De experiência com uma estratégia de diversificação, os altos gerentes dessas empresas irão adquirir uma substancial base de conhecimentos, que estará firmemente estabelecida no sistema de crenças gerenciais e institucionalizada nos documentos de planejamento formal que orientam cada empreendimento futuro da empresa. Agora eu vou citar um caso aqui que aconteceu, que é o caso Honda. Em 1975, a situação. O governo britânico contratou um grupo de consultoria de Boston
para ajudar a explicar por que as empresas japonesas, em especial a Honda, superavam de forma tão acentuada as britânicas no mercado de motos dos Estados Unidos. Em 1959, os britânicos detinham 49% do mercado de motos importadas. Em 1966, a Honda sozinha havia conquistado 63% do mercado inteiro. Premissas da escola de aprendizado. A natureza complexa e imprevisível do ambiente da organização, muitas vezes associada à difusão de bases de conhecimentos necessários à estratégia, impede o controle deliberado. A formulação de estratégia precisa, acima de tudo, assumir a forma de um processo de aprendizado ao longo do tempo, no qual, no limite, formulação e implementação se tornam indistinguíveis. Embora o líder também deva aprender, e às vezes é o principal aprendiz, em geral é um sistema coletivo que aprende. Na maior parte das organizações, há muitos estrategistas em potencial. Este aprendizado procede de forma emergente, por meio do comportamento que estimula o pensamento retrospectivo a fim de compreender a ação. As iniciativas estratégicas são tomadas por quem quer que tenha capacidade e recursos para aprender. Isso significa que as estratégias podem surgir em todos os tipos de lugares, estranhos e de maneira incomum. Assim, o papel da liderança passa a ser de não preconceber estratégias deliberadas, mas de gerenciar o processo de aprendizado estratégicos, pelo qual novas estratégias podem emergir. Dessa forma, as estratégias aparecem primeiro como padrões do passado, mais tarde, talvez, como planos para o futuro, e, finalmente, como perspectivas para guiar o comportamento geral. Competência central. Para Harold Reino, as raízes da vantagem. Competência central. Para Harold Reino, as raízes da vantagem competitiva podem ser encontradas nas competências centrais de uma empresa. Para desenvolver essa ideia, eles usam a imagem de uma árvore de competência. A corporação diversificada é uma grande árvore. O tronco e os principais galhos são produtos centrais. Os ramos menores são unidades de negócio. As folhas, as flores e as frutas são produtos finais. O sistema de raiz que fornece nutrientes, sustento e estabilidade é a competência central. Você pode deixar de ver as forças concorrentes olhando somente para seus produtos finais. Assim como deixe de ver a força de uma árvore se olhar somente para suas folhas. Assim, para Harold Reino, acreditavam que a vantagem competitiva deriva de capacidades profundamente enraizadas que estão por trás dos produtos finais de uma empresa. Elas permitem que a empresa se diversifique em novos mercados por meio de reaplicação e reconfiguração daquilo que faz melhor. Além disso, como essas competências são ocultas, como as raízes de uma árvore, não é fácil de imitá-las. Assim, o segredo do sucesso não está em grandes produtos, mas sim em um conjunto único de capacidades que permite à empresa criar grandes produtos. Intenção estratégica. Esse segundo conceito prevê uma posição desejada de liderança e estabelece o critério que a organização irá usar para mapear seu progresso. Um exemplo foi a Honda ter se esforçado para ser uma segunda Ford, uma pioneira automotiva. O conceito também abrange um processo gerencial ativo que inclui focalizar a intenção da organização na essência de vencer, motivar as pessoas pela comunicação do valor da meta, deixar o espaço para contribuições individuais e de equipes, sustentar o entusiasmo fornecendo novas definições operacionais à medida que as circunstâncias mudam e usar a intenção de forma sistemática para orientar as locações de recursos. Assim, a intenção estratégica estabelece a direção geral, define as oportunidades emergentes de mercado e propicia um grito de união para os funcionários. Tensão e alavancagem. Um terceiro conceito, Hamel e Prahad, definiram tensão literalmente como um desajuste entre recursos de uma empresa e suas aspirações. Por um lado, há muitas empresas que possuem muitos recursos, mas carecem de tensão em suas aspirações, com frequência complacência associada ao fato de ser a número 1. Por outro lado, há empresas que têm bases escassas de recursos,
mas são movidas por uma ambição muito alta. É isso que permite aos pequenos Davis vencer os grandes Golias. Mas a atenção não é suficiente. As empresas precisam aprender como alavancar uma base limitada de recursos. Isso pode ser feito de várias maneiras. São elas: concentrar recursos de forma mais eficaz em torno de um ponto focal estratégico, acumular recursos de forma mais eficiente, extraindo conhecimento da experiência e tomando emprestados os recursos de outras empresas, complementar um tipo de recurso com outro para criar maior valor, misturando-os e equilibrando o desenvolvimento de produtos, a elaboração de produtos ou serviços, infraestrutura disseminada de estratégias, marketing e assistência técnica. Conservar recursos sempre que possível, pela reciclagem e pela cooptação dos recursos de outras empresas. Recuperar recursos de mercado no menor prazo possível. Na aprendizagem organizacional, a organização que aprende. Naturalmente, existe uma longa e ativa literatura sobre organizações como sistema de aprendizado. A maior parte dessas literaturas olhava a aprendizagem de um ponto de vista do processo com seu foco principal no gerenciamento de mudança, e não na estratégia em si. Um ponto de partida é uma distinção frequentemente feita entre Argyris e Isham. Chamaram de circuito único e circuito duplo. A primeira é a mais conservadora. Seu propósito principal é detectar erros e manter as atividades organizacionais na linha. A segunda é a aprendizagem sobre a aprendizagem de circuito único, a aprendizagem sobre como se aprende. Um termostato, que automaticamente liga o aquecimento sempre que a temperatura caia para menos 20 graus, é um bom exemplo de aprendizagem de circuito único. Um termostato que pudesse perguntar por que estou programado para 20 graus e que pesquisasse de alguma outra temperatura poderia atingir a meta de aquecer a sala de forma mais econômica. Estaria realizando uma aprendizagem em circuito duplo. Isso significa que os gerentes precisam refletir de maneira crítica sobre seu próprio comportamento, identificar modos com que inadvertidamente contribuem para os problemas da organização e então mudar a forma como agem. A seguir, vamos revisar um dos movimentos mais importantes e recentes relacionados à aprendizagem organizacional, a teoria do caos. Além do aprendizado, até o caos. Um preceito central da teoria do caos é que conjuntos simples de relações deterministas podem produzir resultados configurados, mas imprevisíveis. Em outras palavras, a ordem pode produzir o caos, e o caos pode levar a uma nova ordem. Nonaka afirma que desordem e caos são propriedades intrínsecas e não estranhas às organizações. As constantes perturbações que os gerentes combatem contêm importantes oportunidades criativas, as quais podem ser dominadas para a produção de aprendizado que transcende as maneiras estabelecidas de pensamento estratégico. Portanto, as organizações dizem aos simpatizantes da teoria do caos que devem ser vistas como sistemas dinâmicos em estado permanentemente de desequilíbrio. Na verdade, seus próprios gerentes deveriam injetar deliberadamente perturbações nas operações para que as incoerências resultantes possam gerar novos conhecimentos. Em outras palavras, uma organização dirigida de forma caótica é autossubversiva. Ela dá boas-vindas à estabilidade e procura criar crises como meio de transcender seus limites. Ela está em um estado de revolução permanentemente. A teoria do caos sugere que tudo pode acontecer, que a irregularidade é uma propriedade fundamental da organização, na qual pequenas perturbações eventuais podem ter grandes efeitos. Portanto, os gerentes não podem confiar em estruturas, sistemas, regras e procedimentos, mas precisam, em vez disso, estar preparados para a adaptação contínua de novas maneiras. Crítica à escola de aprendizado. Não devemos esperar uma condenação severa da escola de aprendizado por autores que estão entre os principais defensores. Nós a apoiamos porque sentimos que representa uma força de contrapeso à cautela racional, que por tanto tempo dominou a literatura e a prática da administração estratégica. A escola da aprendizagem, ela surgiu para romper antigos pressupostos que as escolas passadas falavam.
Antes, somente os gestores de alto escalão da organização poderiam fazer o processo de criação e planejamento das estratégias. A estratégia ela pode ser emergente. Ela não precisa ser minuciosamente planejada, já que o ambiente é dinâmico e o aprendizado e estratégias podem vir de todos os níveis da empresa, como o estratégico, o tático e o operacional. Porém, sempre existe o perigo de ser o extremo oposto, de acordo com os mesmos autores da escola da aprendizagem. Ela possui 3 grandes críticas, que é a inexistência de estratégias, estratégia perdida e estratégia errada, que eu vou abordar nos próximos slides. Inexistência de estratégia. Na análise da escola 2, a escola design, falava que as organizações nem sempre precisam de estratégias claras, assim como os caçadores de elefantes enriquecem com um monte de presas de marfim. Contudo, também é verdade que muitas organizações sofrem com a falta de uma estratégia claramente articulada. Assim como os caçadores muitas vezes voltam para casa de mãos vazias, pela falta de planejamento. Guedes, em 1997, por exemplo, escreveu a respeito da premissa da superorganização, que pode se desenvolver continuamente, incremento por incremento, em sua própria direção e estratégia rumo a um futuro próspero. O livro também traz um exemplo bacana, onde o exemplo se baseia no livro de Alice, nos Países das Maravilhas, onde Alice ela fica se questionando para onde ela pode estar indo. Ela não sabe o caminho onde pode estar seguindo e ela tem 2 caminhos. E nisso surge um gato risonho, que muito sábio responde para ela: se não saber para onde quer ir, qualquer caminho serve. O mesmo pode ocorrer com as empresas, que adotam a escola da aprendizagem. Nem sempre uma organização necessita de estratégias claras. Porém, muitas organizações acabam sofrendo com a falta de uma estratégia articulada. Estratégia perdida. Um excesso de ênfase na aprendizagem também pode servir para destruir uma estratégia coerente e perfeitamente viável. A escola da aprendizagem não se deve considerar o aprendizado como uma espécie de santo grau, e sim como uma disciplina para a elaboração de uma valiosa noção de direcionamento, uma perspectiva estratégica estabelecida, e ocasionalmente modificar esse direcionamento quando necessário. Isso pode requerer experimentações contínuas para identificar quando alguma coisa melhor surgiu, bem como para ajudar essa coisa melhor a aparecer. Além da falta de estratégias e do não aprendizado de boas estratégias, aprender de modo incremental também pode estimular o surgimento de estratégias que ninguém nunca quis e muito menos pretendeu implementar. A organização é atraída, pouco a pouco, para uma posição indesejável. Também, o excesso de ênfase na aprendizagem pode fazer com que as empresas deixem de lado uma estratégia que já é vencedora, patrocinando iniciativas novas e interessantes, logo para evitar a estratégia perdida. A organização deve equilibrar o aprendizado, as mudanças contínuas com o surgimento da estratégia corporativa. Estratégia errada. Além da falta de estratégias e do não aprendizado de boas estratégias, aprender de modo incremental também pode estimular o surgimento de estratégias que ninguém nunca quis e muito menos pretendeu implementar. A organização é atraída, pouco a pouco, para uma posição indesejável. Errar faz parte da estratégia de aprendizado. Porém, as empresas e os tomadores de decisões, eles devem ter cuidado com esses erros, porque existem erros pequenos, existem erros grotescos. Contribuição e contexto da escola de aprendizagem. Qualquer organização que enfrente uma situação realmente nova, em geral, tem que se envolver em um processo de aprendizagem, de modo a entender o que está acontecendo e absorver o que foi positivo para a organização e evitar os erros. A organização ela é aprendiz e plena expressão da escola do aprendizado. Sua maior virtude está na capacidade de lidar com o inesperado e com situações e rápidas mudanças, conferindo flexibilidade à organização. A escola da aprendizagem traz uma realidade para o estudo de formulação de estratégias, que estava ausente nas outras escolas discutidas até aqui, baseadas em
grande parte em pesquisas descritivas. Ela nos informa menos que as organizações deveriam fazer e mais o que elas realmente fazem quando são confrontadas com condições complexas e dinâmicas. A abordagem da capacidade dinâmica, ela considera a administração estratégica como um aprendizado coletivo, que visa desenvolver e explorar as competências distintivas difíceis de serem imitadas. Essa abordagem é um modelo híbrido entre a escola do design e do aprendizado.